Oi, oi, tudo bem com você? Sofrimento. Todos nós ao longo da vida queremos nos livrar deles, né? E são inevitáveis, chegam a partir da nossa historicidade, cada um da sua forma, mas chegam. Você já pensou que talvez superar um sofrimento significa justamente suportá-lo? Pois é, hoje nós vamos pensar sobre a capacidade de suportar os nossos sofrimentos como capacidade de superá-los. Vamos nessa? A minha inspiração para trazer essa reflexão hoje é de uma frase que eu encontrei do Jung, que é um teórico da psicologia que eu particularmente sigo. E ele diz assim: o sofrimento precisa ser superado, e o único meio de superá-lo é suportando. O que ele quer dizer com isso? Nós temos dentro do nosso sistema psíquico a capacidade de passar pelas dores, superar, ressignificar, encarar de fato o que sentimos, de forma que ela se dilui e podemos seguir tranquilos novamente. É inerente ao ser humano sofrer, passar pelas perdas, pelas frustrações, e justamente o processo de conseguir passar e ter o bem-estar de volta é a capacidade de suportar o que se está sentindo. Esse mecanismo, esse caminho, ele é uma possibilidade saudável porque, do contrário, nós estamos falando sobre reprimir nossas dores e sofrimentos. E há um perigo imenso em reprimirmos os nossos sofrimentos, angústias, dores, e fingirmos que ele não nos habita ou nos distanciarmos dele sem de fato encarar essas angústias que sentimos. Quando nós não suportamos os nossos sofrimentos e colocamos eles de lado, ou colocamos um monte de coisas por cima para não olhar, para não ouvir, para não encostar, não se aproximar desse sofrimento, não significa que ele deixa de existir. Ele passa a habitar uma área inconsciente da sua vida, da sua psique, te dando sensações, movimentos, angústias e ansiedades que talvez você nem perceba que está falando sobre ele, que vem dele, mas sim, está lá agindo sobre você. Isso é um perigo porque você segue a vida sem resolver questões que são importantes internamente. Cada um sabe e sente na sua vida o que é importante, o que toca, o que não toca, o que machuca, o que não machuca. E é justamente esse processo tão individual que faz com que nós devemos olhar para os nossos sofrimentos, independentemente do que as outras pessoas pensariam ou sentiriam sobre isso. Porque é aquilo que é importante para você. Sendo um assunto mal resolvido, que te machucou, que te frustrou e que você deixou aí guardado, ele vai agir de uma forma inconsciente porque é uma pulsão ainda existente na sua psique e mal resolvida. E olha só, quanto mais a gente abafa, mais um monstrinho vai crescendo lá dentro sem a gente perceber, ao ponto de que pode ter uma influência sobre nossas ideias de forma imperceptível, de maneira que daqui a pouco fica até meio perdido. A gente age com naturalidade sobre alguns aspectos que na verdade estamos sendo influenciados por questões um pouco suportadas do nosso passado. Então olha só, quando nós suportamos o sofrimento, como Jung propõe nessa frase, nós estamos resolvendo uma questão que nos incomodou. E isso é um processo de libertação. É a liberdade de você se livrar de fato de uma angústia existente, que deixa de ser uma pulsão incômoda, uma pulsão ativa dentro de você e passa a ser uma parte só da sua história já resolvida. Claro que tudo que vivemos ainda está no campo das ideias, ainda está no campo da nossa história e influencia e pode influenciar o que pensamos e o que sentimos, mas não com uma pulsão ativa, presente, de algo que ainda não foi resolvido. Suportar é o processo de olhar, de encarar de fato a angústia que sentimos e a partir dali desenvolvemos o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento, entendendo o que nos pegou, o que não nos pegou, o que nos machucou ou não, o que nos incomodou ou não e perceber que caminhos novos, que caminhos de desenvolvimento temos que seguir e que novas reflexões, significados, dinâmicas, aprendizados aprendemos com tudo isso. É um processo de aprender a permitir a tristeza, permitir a angústia, permitir a ansiedade, permitir emoções que são desconfortáveis, mas que são fundamentais para que nós possamos compreender o processo de viver. Viver é sentir tudo isso. Se viver é sentir tudo isso, sentindo eu vivo e vivendo eu aprendo. E assim nos desenvolvemos ao longo da nossa trajetória. É importante que nós possamos permitir a naturalidade da nossa humanidade. Faz parte da gente esses sofrimentos e faz parte da gente encarar a vida com realidade. Se não encaramos, estamos construindo uma ideia, uma fantasia pouco real e pouco construtiva, porque estamos nos encarando de modo artificial. Permita-se sentir, permita-se encarar, permita-se olhar.
Claro, você vai dando conta de mais coisas e de mais olhares, de mais profundidade ao longo do tempo, com o apoio da terapia, com o apoio de vários sistemas terapêuticos, várias coisas terapêuticas que você possa fazer que te ajude a se aproximar de si mesmo. Mas esse sim é um processo de qualidade de vida, porque é o processo de interiorização, de entender de dentro para fora quais são os seus pertences psíquicos e o que te elabora, o que te constrói, o que te desenvolve. E a partir daí ter a liberdade, como falamos antes, a liberdade das escolhas, das decisões, do entendimento dos desejos e principalmente das vivências deles. Então, olha, vamos olhar para si, vamos olhar para dentro e não ter problema nenhum de encarar com concretude o que sentimos. Rumo aos desejos, sempre, é claro. Espero que tenha ajudado com esse vídeo. Convido você a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, comenta aqui, me conta o que achou. Foi um prazer conversar com você e eu desejo que você seja feliz. Estamos no caminho certo. Um super beijo.